Olá, boa tarde para você que acompanha o Sistema Canção Nova de Comunicação. Saudações especiais aos ouvintes da Rádio Canção Nova que nos escutam neste momento, aos internautas e aos telespectadores da TV Canção Nova em Portugal. Hoje é 2 de janeiro de 2023, começa a partir de agora mais um programa especial dedicado a Bento XVI, Papa Emérito que faleceu no último sábado, às 5h34 da manhã, no horário de Brasília, no mosteiro Mater Ecclesia, nos Jardins do Vaticano. Ele residia neste local desde sua renúncia há quase 10 anos. Para quem acompanhou o programa de ontem, tivemos a grata oportunidade de conversar com o padre Wagner Ferreira, presidente interino da comunidade Canção Nova, para falar a respeito da vivência dele com Bento XVI e a relação da Canção Nova com a igreja, sobretudo após o reconhecimento pontifício do ano de 2008. Hoje o nosso convidado também é especial, o Nelson Giovanelli, fundador da Fazenda da Esperança, que gentilmente aceitou o nosso convite e participa conosco neste momento. Seja bem-vindo, Nelson. Bom dia. Boa tarde já, né? Obrigado, Emerson, a todos vocês. É uma oportunidade única de a gente poder, juntos, nos lembrar desse grande homem que fez a história para toda a igreja, a humanidade, também para nós da Fazenda da Esperança. Com certeza. É um desafio muito grande, né? Falar de Bento XVI, não é mesmo? Diria sim e não, porque quando a gente tem a oportunidade, né, de ter esse contato pessoal, não só quando ele veio na Fazenda da Esperança, mas quando tivemos a oportunidade de nos encontrar lá, o relacionamento se torna pessoal, né? Com certeza, não resta dúvidas. Daqui a pouco a gente volta para falar mais com o Nelson, pois vamos fazer agora o nosso primeiro contato com a repórter Danúbia Gleiser, que direto de Roma acompanha as primeiras horas do velório de Bento XVI para todo o nosso sistema de comunicação. Danúbia, com você. Da noite, horário da Itália. E nossa equipe acompanhou hoje mais cedo a movimentação por aqui dos jornalistas e de pessoas também que vieram para dar o seu adeus a Bento XVI. Bom, hoje iniciamos o funeral, o velório do nosso querido Papa Emérito Bento XVI e como podemos ver, as pessoas já estão aqui chegando, a fila já está aí iniciando para daqui a pouco as pessoas poderem também dar o seu último adeus ao Papa Emérito. É muito bonito ver esse momento, porque é muito mais do que um adeus a um teólogo, a um intelectual, que, com certeza, é um legado que o Papa Bento XVI deixa, os seus ensinamentos, os seus escritos, mas é muito mais do que isso. Esse momento, a presença do povo, é uma expressão de amor e gratidão para com Bento XVI. Nós chegamos na Itália no dia em que soubemos da notícia da morte do Papa, e aí já tínhamos vindo visitar, e aí vimos que hoje teria, né, aberto ao público para a gente fazer uma última homenagem a ele, então aproveitamos para retornar e prestar essa última homenagem, né, que é tão importante, em nosso nome, em nome das nossas famílias que são católicas. Eu já fui vaticanista, já não é a minha primeira vez numa circunstância destas, fui correspondente da SIC aqui em Roma, era correspondente da SIC aqui em Roma quando o Papa João Paulo II morreu, portanto acompanhei o funeral do Papa João Paulo II, a eleição do Papa Bento XVI, depois também a resignação do Papa Bento XVI, a eleição do Papa Francisco, portanto é uma operação a que já estou habituada e, de facto, comparando com os acontecimentos anteriores, para já ainda não há muita gente. Mas penso que ao longo dos dias haverá muito mais jornalistas, obviamente, e, sobretudo, muito mais pessoas a virem prestar a última homenagem ao Papa Bento XVI, seguramente. Eu moro em Roma já há quase 6 anos, sou pároco da paróquia Santa Maria Regina Mundi, aqui em Roma. E como eu viajo para o Brasil hoje mesmo, à tarde, eu quis passar aqui na Basílica de São Pedro para ver, né, o corpo do Papa Bento XVI e rezar também nessa ocasião. Chegamos antes de todos, então já conseguimos entrar, conseguimos fazer as nossas orações lá dentro da Basílica. Agora o número de pessoas aumentou muito, mas nós já fizemos aquilo que viemos para fazer, que era rezar mesmo e pedir, né, que Deus possa acolher esse nosso irmão na sua glória no paraíso. Voltamos ainda hoje trazendo mais informações sobre o funeral do Papa Emérito Bento XVI. De Roma, Danúbia Gleiser para o Sistema Canção Nova de Comunicação.
A Danúbia continua com a gente, ela vai atualizar a partir de agora todas as movimentações da Cidade Eterna neste momento, neste início de velório do Papa Bento XVI. Vamos conferir. Olá, Emerson. Olá, Emerson e todos aqueles que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estou de volta à nossa programação para falar sobre os quase 8 anos de pontificado de Bento XVI. Ao meu lado está a Bianca Fracalvieri, jornalista do Vaticano, e que vai trazer algumas informações para a gente sobre este período. Bem-vinda, Bianca. Obrigada, Danúbia. É uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês. Bianca, como foi cobrir a eleição do Pontífice em 2005? Acho que para um jornalista é sempre um evento grandioso, né? Depois de um pontificado tão longo como foi de São João Paulo II, né? A gente ter esse momento de volta aqui na Praça São Pedro é sempre uma emoção muito grande. Claro, não foi uma super surpresa, né? A gente meio que esperava que Joseph Ratzinger fosse ser eleito Papa, como de fato foi. Mas é um evento que a gente aguarda sempre e cobre com muita emoção, né? Lembrando que antes do conclave, claro, teve o funeral de São João Paulo II. Então vocês imaginem essa Roma tomada de fiéis, de peregrinos, milhões de pessoas. Foram, assim, momentos realmente inesquecíveis. Que interessante, Bianca. Olha, ao todo, Bento XVI fez 24 viagens apostólicas ao exterior, participou de 3 jornadas mundiais da juventude e um encontro mundial das famílias. Bianca, você se recorda de algum fato marcante, de algum destes eventos realizados pelo Papa Emérito? Ah, lembro sim. Eu tenho um de modo especial, porque eu cobri com ele, que foi a viagem a Cuba. Foi o ano de 2012, se eu não estou enganada, e fomos até Havana, né? Normalmente a equipe da Rádio Vaticano, o Vatican News, vai um pouco antes da chegada do Papa. Então imagine, um país como Cuba, aguardar Bento XVI, ficamos lá 10 dias. Realmente uma experiência incrível. E claro, o Brasil, né? Toda vez que um Papa tem algo a ver com o nosso país, com o Brasil, é sempre uma grande satisfação. Eu fiquei aqui cobrindo daqui, mas não deixa de ser emocionante, né? Que interessante. Olha, o Papa Emérito escreveu 3 encíclicas, uma Constituição Apostólica e 3 exortações apostólicas. É considerado um dos maiores teólogos cristãos. E, Bianca, qual obra de Bento XVI que mais te fascinou? Acho que no caso não era Bento XVI ainda, acho que é a Introdução ao Cristianismo, né? Um livro, se eu não me engano, de 1968. Ele era só um teólogo, mas como você disse, Danúbia, um dos maiores do século passado. Então é um livro marcante, mas como jornalista eu posso dizer, trabalhando com as redes sociais, trabalhando com a informação, toda vez que eu tenho uma dúvida, toda vez que eu tenho que aprofundar um argumento, um tópico, seja de vida de santo, seja de doutrina, certamente para o pontificado de Bento XVI que eu vou, porque é de uma profundidade, de uma síntese, uma capacidade de explicar que é realmente impressionante. Um grande teólogo. E olha, ele convocou 4 sínodos, criou 84 cardeais, proclamou 45 santos e 855 beatos. Entre os beatos da época estava o que é hoje o Papa João Paulo II. Você se recorda dessa beatificação, das palavras de Bento XVI? Lembro, claro, né? Roma mais uma vez tomada por fiéis e peregrinos. Se eu não me engano, foi no domingo, segundo domingo de Páscoa, portanto, domingo da Divina Misericórdia, uma data tão cara a São João Paulo II, e foi naquele dia, era o início do mês de maio, outra devoção de São João Paulo II, e Bento XVI falou justamente dessas datas importantes, desses temas importantes para São João Paulo II. Mas foi interessante também que na homilia ele citou a relação que ele tinha com São João Paulo II, né? A gente sabe que foi uma parceria de décadas entre os dois, e essa relação que era também de amizade, né? Não era só uma relação profissional, digamos assim,
todo o elo, né? Toda a proximidade, fica um pouco impressionante, sobretudo entre dois papas, né? E eu acho que esse ponto, de modo especial, da homilia me impressionou bastante. Bianca, você pegou o início do pontificado e agora o falecimento. Como foi para você? Você disse que estava em trabalho, né? Estava trabalhando no momento que soube. Como foi? Da morte de Bento XVI. Pois é, eu estava de turno, né? Na verdade, o Papa Francisco deixou todo mundo em alerta, né? É uma notícia que a gente esperava, mas, né, sempre deixava para depois, ou rezava para que fosse o mais tarde possível. E quando o Francisco, então, na quarta-feira, pediu as nossas orações, dizendo que a saúde dele estava muito debilitada, deixou todo mundo assim, né? Um pouco em estado de alerta, mas não sabíamos se era questão de dias, se era questão de horas, se poderia até ser, inclusive, de meses, né? Ficamos todos meio assim. E eu estava de turno, já estava programada que eu fosse trabalhar dia 31 e dia 1º, quando chegou a notícia. E é uma emoção, né? Porque você tem que imediatamente comunicar, não pode errar. Tem uma pressão bem grande, né? Mas é emocionante, a gente vive para esses momentos, né? Ok, muito obrigada pela sua participação, Bianca. Obrigada eu, Danúbia. Emerson, é com você aí nos estúdios. Obrigado, Danúbia, pelas informações. Danúbia que conversou com a gente ao vivo, direto de Roma, a respeito, repercutindo, né, os primeiros momentos aí do velório de Bento XVI e, acima de tudo, com a participação ao vivo da nossa entrevistada, relembrando, recordando momentos importantes, trabalho de muitas mãos para levar a melhor informação a você, amigo telespectador da TV Canção Nova e de todo o sistema de Canção Nova de comunicação, rádio, TV e internet a serviço da vida e da esperança. Vamos seguindo com o nosso programa. Diversos bispos e arcebispos têm se manifestado a respeito da morte de Bento XVI. Um deles é Dom Antônio Catelã, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, que teve a graça de ser recebido diversas vezes em Roma durante o emeritato de Bento XVI, ou seja, nesses últimos 9 anos. Entre as memórias que posso guardar com grande felicidade e alegria do grande Papa Bento XVI, são os encontros pessoais que eu tive a oportunidade de ter com ele durante o período do seu emeritato. Nesses quase 10 anos, eu fui recebido por ele 12 vezes. Como membro da Comissão Teológica Internacional, tive que ir a Roma 2 vezes por ano, com exceção dos anos da pandemia. E praticamente todas essas vezes eu fui recebido por ele para rezar o terço, logo após a reza do terço, para levar até ele amigos que estavam comemorando datas especiais de sua vida sacerdotal, como 25 anos de sacerdócio, em 2 casos, para dialogar com ele a respeito do projeto da publicação de suas obras completas em português, mais de uma vez, uma das quais com o cardeal Dom Odilo, para co-celebrar com ele a Santa Missa, que é uma das grandes alegrias que eu tenho, e para levar até ele alguns benfeitores de eventos organizados a respeito de seu pensamento, e para receber também uma bênção e a oração por ocasião de minha eleição episcopal, quando, inclusive, me deu a cruz peitoral que eu carrego com tanto gosto e com tanta alegria. Desses encontros com Bento XVI, emérito, a recordação que guarda de uma pessoa profundamente atenta, sensível, delicada, interessada no diálogo e, com grande amor pela Igreja, continuava a se interessar por temas que lhe eram caros. Por exemplo, do Brasil, perguntava sempre a respeito das vocações, dos seminários, de onde provinham as vocações, perguntava também de como ia a criação de pequenas comunidades, porque ele estava convencido de que nessas pequenas comunidades, onde uns ajudam os outros no caminho para Jesus, isso é fundamental para a vida da Igreja, mas no final, em sua última visita na Alemanha, ele teve a ocasião de dizer que é esse tema que é muito caro ao seu pensamento e explícito desde a década de 70. Então, guardo essa impressão de um homem profundo, um grande senhor, uma pessoa de um humanismo extraordinário e um homem de igreja. Saía sempre dos encontros com ele comovido porque era como se encontrar com um santo, como todos nós temos a convicção de que se trata realmente de uma pessoa de uma vida santa, de um testemunho da santidade nos nossos dias. Uma santidade que cresceu no contato pessoal com o Senhor na sua vida de oração, mas também no serviço eclesial
das diversas formas que ele o desempenhou. Nelson, o senhor bispo conseguiu sintetizar bem o pontificado de Bento XVI, sobretudo nesse tempo de emeritato, nesses 9 anos. Foi uma graça muito grande, imagina 12 vezes ser recebido ali nos Jardins do Vaticano, no Mosteiro Mater Ecclesiae, uma graça, não é mesmo? Quando eu escutei agora o Dom Catalã, me fez lembrar praticamente o primeiro momento em que nós tivemos um estreito contato com Bento XVI, através do Frei Hans, né, um dos nossos fundadores, em que, quando ele lançou a carta encíclica Deus Caritas Est, o Frei Hans foi convidado para participar desse momento. E, nessa ocasião, o Frei Hans, sabendo de que no próximo ano ele viria para o Brasil, em 2007, teve a oportunidade de falar com ele pessoalmente, na sua língua mãe, e disse para ele: Santo Padre, o senhor podia imaginar, estando em Aparecida, falou da fazenda, de toda essa experiência da recuperação dos jovens através da palavra de Deus. O senhor podia imaginar, Santidade, de estar na fazenda e poder se encontrar com esses jovens como o pai que acolhe o filho pródigo? E aí o Papa respondeu: Javol, que é uma expressão assim que quer dizer sim, sim, Senhor, né? E isso deu a certeza de que, sem nenhum, vamos dizer assim, compromisso por escrito, alguma coisa, que realmente o Papa viria, e foi o que aconteceu, né? Com certeza, não resta dúvidas. E olha, e aproveitando que o Nelson está aqui em nossos estúdios e é da Fazenda da Esperança, a gente confere agora uma fala de Bento XVI durante seu pontificado, que é verdadeiramente um testemunho a respeito do trabalho eficaz de recuperação em prol daqueles que mais precisam. Vamos conferir. E na Fazenda da Esperança, nesta grande realidade, onde os dependentes de drogas são curados e recuperam a esperança, eles recuperam a alegria de viver e testemunham que Deus existe para curar o desespero. Então eles percebem que a vida tem sentido e redescobrem a alegria de estar neste mundo e a alegria de enfrentar os problemas da vida humana. Minha vida ha senso e hanno ritrovato la gioia di essere in questo mondo, nonostante tutti i problemi que ci sono. Assim, em cada coração humano, apesar de todos os problemas, há uma sede por Deus, e onde Deus desaparece, desaparece o sol que dá a luz, dá a alegria. Esta sede por infinito que está em nossos corações é também demonstrada na realidade das drogas. O homem quer ampliar a profundidade da vida, ter mais vida, ter o infinito. Mas as drogas são uma mentira, uma fraude, porque não ampliam a vida, mas destroem a vida. Porque não alarga a vida, mas destrói a vida. Nelson, em que ocasião que esse vídeo foi gravado? Fala pra gente. Foi num encontro que aconteceu em Loreto, de juventude, em que um jovem fez uma pergunta a respeito da problemática das drogas, e ele deu essa resposta que também nos impactou, né, e demonstrou o quanto que ele é sensível por essa realidade que ele pôde ver, presenciar, quando ele escutou as experiências dos nossos jovens redimidos, né, pela vida da igreja, pela vida da palavra, e foi assim muito forte. Com certeza, não resta dúvidas. Eu até marquei aqui para não esquecer que uma frase bonita dita aqui no vídeo, né, é que apesar de todos os problemas, há uma sede de Deus, e onde Deus desaparece, desaparece o sol que dá luz, sol que dá alegria. Eu acredito que Bento XVI deu ali o segredo de uma vida feliz e, acima de tudo, uma vida serena, não é mesmo? E uma coisa interessante, Emerson, é que no mesmo ano em que ele visitou, esteve aqui, né, conosco no Brasil, visitou a Fazenda da Esperança, ele lançou a carta encíclica Spes Salvi, Esperança que Salva. E praticamente assim, ele conseguiu, na maneira sábia, como a gente sabe, ele é capaz de fazer, foi sempre capaz de fazer, né, o que é verdadeiramente a grande esperança que dá sentido à vida do homem, né? E todas as vezes que ele se encontrava com realidades assim, como essa que aconteceu na Fazenda, ele testemunhava. E várias vezes ele comentou também.
Que bom. Não ficou somente em 2007. Não. Se expandiu com certeza esse legado e certamente faz toda a nossa diferença. Bom, foram quase 8 anos à frente da Igreja Católica, um verdadeiro testemunho de amor até o fim. E ao renunciar em 2013, Bento XVI explicou que suas forças, devido à idade avançada, já não eram idôneas para exercer adequadamente o ministério petrino. Vamos conhecer mais, a partir de agora, a vida de fé e vocação do Papa Emérito. No início do meu caminho de fé havia uma guerra, a Segunda Guerra Mundial. Aos 16 anos fui obrigado a servir meu país e compreender os horrores e a miséria humana. Não era o bom combate que almejava combater, como o apóstolo Paulo. Antes de me tornar o sucessor de Pedro, fui forjado na fé ainda menino. Meu pai, comissário, minha mãe cozinheira. Minha irmã Maria, dedicada à família. E meu irmão foi ordenado sacerdote junto comigo. Eu tinha 24 anos, sonhava em ser professor de teologia. Tornei-me vice-reitor da Universidade de Ratisbona, professor na Faculdade de Freising, até me tornar doutor em teologia dogmática. Lecionei em Bonn, Münster, Tubinga. Sì, come professore Ratzinger. Sim, como professor, Ratzinger, aqui em Regensburg, já era o mais famoso de todos os outros da universidade. Tantos estudantes vinham do exterior, até mesmo de outros continentes, para ouvir suas aulas ou fazer a tese de doutorado com ele. La tesi doutorale. Concílio Vaticano II. Uma experiência inesquecível. Allora noi siamo andati al Concilio non solo con gioia ma con entusiasmo. Era un'aspettativa incredibile, speravamo che tutto dovrebbe rinnovarsi, realmente venire un nuovo Pentecoste, una nuova era della Chiesa. Em 1977, fui nomeado arcebispo de Munique-Freising pelo Papa João Paulo VI. No mesmo ano, fui feito cardeal. O período no qual Ratzinger se tornou arcebispo foi um período muito movimentado. Ele era um pregador excelente, por isso as pessoas vinham de fora para ouvir suas homilias. Colocações muito simples e compreensíveis que levavam a um aprofundamento teológico. Ele tinha uma voz clara, um modo lúcido de expor-se. Eu penso que essa foi uma estratégia do cardeal para traçar o caminho espiritual de sua arquidiocese. Participei do primeiro conclave de minha vida. Viriam outros 3, o que elegeu João Paulo I, cujo pontificado foi breve, e em 78 João Paulo II. E aquele de 2005. Extra omnes. No pontificado de João Paulo II, novos rumos para a Igreja, novos rumos em minha missão. Assim, em 81, fui nomeado prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Entre outros embates naturais de quem ocupa esse importante cargo da Igreja, enquanto prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, eu pude dirigir a redação do Catecismo da Igreja. No entanto, o terceiro conclave de minha vida me levou ao pontificado. A guilhotina, afinal, pairou sobre minha cabeça. Habemus Papa Dominum Josephum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Qui non abbiate paura di Cristo, egli non toglie nulla e dona tutto. Chi si dona a lui riceve il centuplo.
Incrível reportagem, Nelson. Veja que os desígnios de Deus são perfeitos. No depoimento a gente conferiu, né, que ele, quando arcebispo de Munique, muitas pessoas de fora vinham para conferir sua pregação. Eficaz, evangelização ali, praticamente que perfeita. Anos depois, pontífice da Igreja Católica, líder da Igreja para todo mundo. A gente percebe que, de fato, Deus é muito providente com todos nós, não é mesmo? Essa sede, eu que tenho a graça de viver com o Frei Hans, né, ele como alemão acompanhou, né, essa fama da sabedoria que nosso querido Papa tinha. E nós soubemos aproveitar quando, na ocasião das visitas a ele emérito, o Frei Hans pediu para ele se poderia responder perguntas dos nossos jovens em todas as fazendas. Aí ele, sorrindo, disse assim: Frei Hans, não serão 1000, né? Não, seria uma pergunta de cada país, né? E ele fez questão, né, de responder, e por conta disso a gente fez esse livro, Emerson, porque não queremos perder essa oportunidade das respostas que ele deu aos jovens naquela época de 15 países, né, onde nós estávamos, e por isso registramos aqui toda essa sabedoria que foi colocada, com perguntas assim bem não fáceis. Assim. Ele ainda respondeu, disse para o seu antigo secretário, o Monsenhor Clemens, que eram perguntas assim delicadas, das angústias dos nossos jovens de hoje, né? Que a gente compilou nesse livro aqui, colocamos até o nome Yavol, relembrando daquela decisão dele determinada de querer encontrar-se com esses filhos pródigos, né? Com certeza, é muito marcante. E o que mais te recorda desse livro? O que mais fica no seu coração? Alguma pergunta especial, né, desses filhos da Fazenda da Esperança que foram feitas ao Papa? É justamente aquilo que ele falou, né, naquela ocasião aos jovens de Loreto, né? De que o homem tem sede de encontrar-se com o infinito. E por isso ele busca nas esperanças que se realizam legítimas, pequenas ou menores. Mas se não for acompanhado por aquela que é a grande esperança de Deus, nunca ele vai se realizar. Com certeza, é muito bonito. Bacana. Depois do programa eu quero esse livro para dar uma olhada, hein? Que eu não conheço ele, mas certamente está imperdível. Vamos conferir agora a participação de Dom Antônio Carlos Altieri, arcebispo emérito de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, grande amigo da comunidade Canção Nova, que deixou sua mensagem para Bento XVI. Eu estava em Roma quando o Papa João Paulo II faleceu e o cardeal Ratzinger, muito ligado a ele, o substituiu na Via Sacra, né? E eu vi aquele texto que ele preparou da Via Sacra, muita verdade, muita clareza, né? Não dureza, mas constatação e desejo de conversão para a igreja, sobretudo a igreja institucional. Isso me marcou muito. Quando eu fui nomeado, depois ele ficou Papa, me nomeou bispo, para mim essa atitude foi muito marcante. E aquele modo paterno, simples, sereno, de enfrentar as dificuldades, tendo a certeza naquele que é a verdade, que nos sustenta ali mesmo. E ele soube na vida fazer essa integração, né? Do amor e da verdade, da justiça e da misericórdia. Isso sempre marcou assim, a minha caminhada de bispo, né? E de arcebispo, quando ele também me nomeia lá para Passo Fundo. E acho que a igreja toda pode se ressentirá desses valores cada vez mais. Para você que nos acompanha na TV Canção Nova aqui no Brasil, em Portugal e também pela Rádio Canção Nova, vamos voltar agora para Roma, porque a repórter Danúbia Gleiser entrevistou um canonista que falou a respeito das diferenças do funeral de um Papa, emérito no caso. Oportunidade interessante para você conhecer um pouco mais da riqueza de nossa igreja, sobretudo nesse momento que estamos vivendo. Eu estou de volta à nossa programação neste primeiro dia do funeral do Papa Emérito. Ao meu lado está o canonista
Padre Carlos Augusto da Silva, que vai explicar para a gente sobre o protocolo do funeral de Bento XVI. Quem preside os funerais papais é o decano do Colégio Cardinalício. E, nesse caso, quem presidirá as cerimônias fúnebres do Papa Emérito Bento XVI será o próprio Papa reinante, será o Papa Francisco. E não teremos um sinal que é muito visível nos funerais de um Papa, que é a cadeira presidencial, a cátedra, né, ocupada pelo Papa, ela fica vazia. Nesse caso, ela estará sendo ocupada pelo Papa que está em exercício nesse momento. Com certeza a gente já começa a ver aqui na Praça de São Pedro, que acabou de ser aberta para visitação, e já temos aqui a praça lotada. A gente já tem notícia aí dos cardeais vindo do mundo inteiro, bispos vindo do mundo inteiro, fiéis vindos do mundo inteiro, autoridades políticas vindas do mundo inteiro, não apenas católicas, mas também isso era uma coisa que marcava o pontificado de Bento XVI, era justamente esse diálogo também com as outras religiões, com o mundo hebraico, com o mundo islâmico, né, com o mundo do protestantismo. Então, com certeza, teremos também representantes dessas grandes religiões presentes aqui e se espera dignidade, decoro, um carinho muito grande e um reconhecimento que Bento XVI espera. Padre, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, meu abraço a todo mundo aí da Canção Nova e continuemos rezando, porque uma outra diferença é que esse funeral não termina com um conclave, não vamos eleger um novo Papa. Então que rezando pelo descanso eterno do Papa Bento XVI, o Papa Emérito, que nós possamos continuar nossa comunhão e nossa oração, como nos pede sempre Papa Francisco, reze por mim, que nós continuemos sempre rezando pelo nosso Santo Padre Papa Francisco. Deus abençoe a todos. Obrigada, Padre. E você continue ligado na nossa programação, que eu volto ainda hoje trazendo mais informação sobre esse primeiro dia do funeral do Papa Emérito Bento XVI. De Roma, da Núbia Gleiser, para o Sistema Canção Nova de Comunicação. Obrigado, Danúbia, pelas informações. E agora a gente tem ao vivo, as imagens já está no telão, vai cair para você e também telespectador da TV Canção Nova, você que nos acompanha pela TV e pela internet, no rádio vai apenas acompanhar a nossa narração, mas temos imagens ao vivo da Praça de São Pedro, em Roma, imagem belíssima do Vaticano, uma movimentação intensa, diferente daquela primeira imagem, da primeira reportagem da Danúbia, que foi um pouquinho mais cedo pela manhã. Agora a gente se movimenta ali, lá deve ser fim da tarde, mais ou menos 4h30 da tarde, né, Nelson? Mesmo. É isso mesmo, né? Legal, bacana. E a gente percebe que já tem um número de pessoas considerável para justamente prestar essa homenagem, última homenagem ao Papa Emérito Bento XVI. Nelson, o que passa pela sua cabeça ao ver essa imagem? Eu imagino que são tantas recordações também, porque você sempre, constantemente, está em Roma, tem essa oportunidade de estar ali junto ao Papa, junto ali à sede da igreja. É muito bom, não é mesmo? Naquela ocasião que a gente teve a oportunidade de visitar o Papa Emérito, ele já estava andando já com aquele andador. Olha só. E nos permitiram que pudéssemos encontrar com ele no momento em que ele reza o terço, exatamente próximo da gruta que tem lá no Jardim do Vaticano. E aí, Emerson, a gente teve chance de dar um retorno para ele do que foi a visita que ele fez para os nossos jovens, né? Éramos naquela época 43 comunidades. A visibilidade, Emerson, que o Papa Bento deu à fazenda fez com que, naquele período que nós visitamos, a fazenda se transformasse em 130 comunidades. Nossa. Todos foram convites de bispos que, tendo estado presente ou tendo assistido, pediram que esse serviço da igreja pudesse se espalhar. Então, temos uma gratidão enorme. Sem essa visita e a pessoa dele, essa graça desse serviço que a igreja presta, às famílias, aos jovens, não seria possível essa difusão. Não resta dúvidas. Bom, a gente segue com mais participações aqui no nosso programa. Dom Luiz Henrique da Silva Brito, bispo da Diocese Centenária, inclusive de Barra do Piraí, Volta Redonda, aqui pertinho da gente da Canção Nova, também deixou sua mensagem especial para Bento XVI. Vamos acompanhar. Estamos profundamente sensibilizados, recordando todo o grande patrimônio intelectual, teológico que ele deixou para nós. Quando Papa Bento XVI iniciou seu ministério petrino, ele se colocou como humilde servo
na vinha do Senhor. E assim procurou com humildade exercer o seu ministério petrino. Depois, vendo as forças esvaírem por causa da saúde e da idade, realizou esse grande gesto de muita repercussão, porque mais de 600 anos não existia um Papa que deixasse o seu ministério, a sua missão. Ele renunciou para que outro pudesse dar continuidade à missão tão importante de conduzir a Igreja. Um gesto grandioso, porque demonstra a humildade do Papa Bento XVI e reconhecer que precisava deixar essa missão para que outro pudesse continuar. Nas suas últimas palavras, muito significativas, que nos toca profundamente, ele dizer: Jesus, eu te amo. Isso faz recordar texto bíblico, quando Pedro, ao responder a Jesus, que pergunta: tu me amas? Tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Marcas muito importantes, muito especiais, o pontificado do Papa Bento XVI deixará na Igreja. No meu ministério episcopal também, porque foi o Papa que me convocou para a missão episcopal. Agradeço muito a confiança do Santo Padre, Papa Bento XVI. Seus escritos, sua sensibilidade e simplicidade também ficarão marcados em nossa memória. Vá em paz, querido Papa Bento XVI, entre agora nas alegrias do Senhor, que você procurou tanto amar e servir. Obrigado, Dom Luiz Henrique da Silva Brito, bispo da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, pela participação. E são muitas as pessoas de Barra do Piraí, Volta Redonda, do Brasil e do mundo que nos acompanham neste momento. A gente agradece a audiência, o pessoal da Rádio Canção Nova, os ouvintes queridos da rádio que nos acompanham neste momento, TV Canção Nova de Portugal e, acima de tudo, a nossa audiência aqui no Brasil, que tem registrado aí muita participação e, acima de tudo, oração pelo Papa Emérito Bento XVI. Nelson, bonito que o Dom Luiz Henrique da Silva Brito, ele disse, né, que as últimas palavras de Bento XVI, Senhor, eu te amo. Que assim a gente possa também dizer todos os dias, não é mesmo? Por falar em últimas palavras, nós vamos guardar para sempre, né, praticamente a última correspondência que ele mandou para nós. Olha só, quando que foi? Por ocasião do reconhecimento pontifício. Ah, que ótimo. E colocamos, inclusive, nesse livro. E nessa ocasião, no dia 10 de outubro de 2010, 10. Olha só. Ele disse assim, Emerson. Estou praticamente assim olhando aqui, Nelson, que eu estou curioso, viu, que está realmente muito bom. E parece que ele captou aquilo que se pode abstrair do carisma que fez nascer a Fazenda da Esperança, né? O Papa conta com vocês para que levem a esperança, Jesus Cristo, ao maior número possível de jovens, porque ela dá a verdadeira liberdade que transforma o momento presente e forma um futuro melhor. Bento XVI. Preciso dizer mais nada, né? Essa é a missão da Fazenda da Esperança, essa é a missão da Canção Nova e de todos nós cristãos católicos. Vamos juntos. No último sábado, o Papa Francisco presidiu a celebração das vésperas da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E junto da mãe, Bento XVI, mariano por excelência, também foi lembrado. Ao final da tarde do último sábado, na Basílica de São Pedro, o Papa Francisco presidiu as primeiras vésperas da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Em sua homilia, Francisco falou sobre a gentileza. Esta faz parte do diálogo. Não é apenas uma questão de etiqueta, e sim uma virtude a ser recuperada e exercida todos os dias para ir contra a maré e humanizar nossas sociedades. E ele também se recordou do Papa Emérito. Com comozione ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. Com emoção, recordamos o seu ser, uma pessoa tão nobre, tão gentil, e sentimos tanta gratidão em nossos corações. Gratidão a Deus por tê-lo dado à Igreja e ao mundo. Gratidão a Ele por todo o bem que Ele fez e, acima de tudo, por seu testemunho de fé e oração.
especialmente nestes últimos anos de sua vida retirada. Especialmente em questi ultimi anni di vita ritirata. Ao final das vésperas, teve o canto tradicional do hino Te Deum. Para a alegria dos participantes, o Papa passou entre eles, saudando a todos, e em seguida visitou o presépio instalado na Praça de São Pedro. É um momento muito emocionante participar dessas vésperas com o Papa Francisco e com toda a Igreja, e nesse momento de entrega, não, a Deus desse grande homem que foi e que é e que ficará na história, né, de Papa Ratzinger. Realmente foi um momento de Deus, um momento de igreja, de comunhão. A gente permanece em Roma porque o Papa Francisco presidiu ontem a solenidade pela manhã no Vaticano, a celebração da missa de Santa Maria, Mãe de Deus. É a solenidade que nós celebramos então neste domingo. Vamos acompanhar. Na Basílica de São Pedro, fiéis reunidos para celebrar Maria, junto ao Papa na solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Celebrada na oitava de Natal e por ocasião do 56º Dia Mundial da Paz, que tem como tema Ninguém pode ser salvo sozinho, começar de novo da Covid-19 para traçar juntos caminhos de paz. Em sua homilia, Francisco explicou que Santa Mãe de Deus era a aclamação jubilosa do povo santo de Deus que ressoava pelas ruas de Éfeso no ano 431, quando os padres do concílio proclamaram este dogma mariano. De acordo com o pontífice, muitos livros e grandes tratados foram escritos sobre este título, palavras que entraram no coração do santo povo de Deus, sobretudo com a oração mais familiar e doméstica que acompanha o ritmo dos dias, os momentos mais duros e as esperanças mais ousadas. A Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Esta invocação marcou muitas vezes os nossos dias e permitiu que, através de Maria, Deus se aproximasse das nossas vidas e da nossa história, disse o Papa, que continuou. A esta invocação, a Mãe de Deus sempre responde, escuta os nossos pedidos, abençoa-nos com o seu Filho nos braços, traz-nos a ternura de Deus feito carne. Numa palavra, dá-nos esperança. No início deste ano, precisamos de esperança como a terra precisa de chuva, e rezou pela alma do Papa Emérito. E hoje confiamos à Mãe Santíssima, o amado Papa Emérito Bento XVI, para que o acompanhe em sua passagem deste mundo a Deus. Francisco alertou que para acolher Deus e a sua paz não se pode ficar comodamente parados à espera que as coisas melhorem. É preciso levantar-se, aproveitar as oportunidades da graça e arriscar. Ao final, convidou a todos a aclamarem 3 vezes juntos: Santa Mãe de Deus, Santa Mãe de Deus, Santa Mãe de Deus. Nelson, obrigado por participar conosco neste programa especial. Deus o abençoe e seja muito bem-vindo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo e agradeço muito essa oportunidade, Emerson. Foi um prazer muito grande contar com a sua presença. Não deixe de conferir no Canção Nova Play a trajetória papal de Bento XVI a partir de um documentário que preparamos especialmente para você. Outras informações de Bento XVI e de toda a igreja você confere ao longo de nossa programação e em nosso site noticias.cançãonova.com. Na TV Canção Nova, a cobertura completa deste primeiro dia de velório às 18h45 no Canção Nova Notícias. Muito obrigado também a
a você, ouvinte da Rádio Canção Nova, que nos acompanhou neste programa especial. A gente encerra essa transmissão com vocês agora. Continue com a programação evangelizadora da Rede Canção Nova de Rádio e ao longo do dia, boletim CN News para te deixar muito bem informado. Reforçando para você, o velório do Papa Emérito já está acontecendo na Basílica de São Pedro e a missa de exéquias, seguida de sepultamento, será celebrada pelo Papa Francisco na quinta-feira, dia 5 de janeiro. Obrigado, família Canção Nova, pela companhia. Para nós que cremos, a vida nunca é tirada, mas transformada. Grande abraço a todos. Continue com a programação da TV Canção Nova, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, a serviço da vida e da esperança.